Queridos irmãos, a palavra de Deus, a partir da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 8, nos diz: Jesus Cristo a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nós estamos no tempo de Quaresma, época em que somos chamados a refletir no nosso viver, nas nossas ações e atitudes. Também somos chamados a refletir naquilo que iremos celebrar na Páscoa. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo, que nos dá perdão dos pecados e chance de vida eterna. O Filho de Deus, Jesus Cristo, veio ao mundo de forma humana e foi muito além disso. Ele tornou-se obediente ao Pai de forma tão completa que morreu do jeito mais indigno possível. A dor física angustiante foi ampliada pela degradação e pela humilhação. Jesus Cristo fez isso por ti e por mim, para que o poder de Deus se mostrasse na fraqueza e fizesse com que todos os sábios não entendessem, mas sim os humildes. Que nesse culto os nossos ouvidos e corações possam estar abertos para Deus, ouvindo o que Ele quer nos fazer refletir para mais uma semana que nos prepara para a Semana Santa. Assim, nós nos reunimos em culto como família cristã, não em nosso nome, mas em nome do Trino Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Iniciando o nosso momento de culto, queremos cantar Vem derrama a paz. Chama povo teu, dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito. A palavra de Deus é viva e eficaz, e ela está presente em nossas vidas para nos moldar, nos capacitar como o Senhor quer. Por isso, ouvimos uma passagem que vem do Novo Testamento, do Evangelho de João, capítulo 9, versículos 1 a 11. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu: ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Os vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntavam: não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? É, diziam alguns. Não, não é. Mas é parecido com ele, afirmavam outros. Porém, ele dizia:
Sou eu mesmo. Como é que agora você pode ver? Perguntaram. Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. Até aqui a palavra do Senhor. Queremos ter um momento de oração. Bondoso Deus, graças te rendemos pelo teu imenso amor e compaixão por nós. Por cada uma das bênçãos e proteção, também te bendizemos e agradecemos. Que a tua bondosa mão possa nos guiar nesse culto, abrindo os nossos corações e mentes, para que saiamos daqui engajados e animados, para viver mais e mais o teu querer. Assim é que nós oramos e pedimos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nos preparando para o momento da mensagem, ouvimos a música Como Água Cristalina. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Assim como a relva verde na encosta da montanha, meu amor diante de ti, do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Jesus. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Santo Espírito esteja com cada uma de nós. O texto que foi lido, nós vemos que Jesus vem caminhando. E é muito interessante nós acompanharmos a vida de Jesus, porque ele ia caminhando e a vida das pessoas ia se transformando perto dele. E hoje nós vemos também esse encontro de Jesus com uma pessoa que era cega de nascença. E assim, é muito interessante que ele estava relegado à mendicância, a uma vida onde ele era considerado um pária da sociedade, pois ele não podia nem participar das celebrações, pois ele era um pecador e as pessoas não podiam nem tocar nele. E esta era a compreensão da época. E os discípulos, eles não falam com ele. Eles apenas passam, mas Jesus o vê na integralidade. Mas é interessante que os discípulos passam, eles não falam com ele, mas eles falam dele. Pois eles perguntam então para Jesus, quem é o pecador, para que ele tenha nascido cego? É o pai dele, a mãe dele ou ele próprio? Quem é o pecador? E muitas vezes esta também é a nossa pergunta. Quem é o pecador? E às vezes uma pessoa com deficiência ainda precisa levar este fardo de que alguém pecou, de que é algum karma, alguma coisa. E Jesus,
então olha para os discípulos e ele tira o peso daquela pessoa que estava com deficiência, pois Jesus diz, ele é cego para que o poder de Deus se mostre nele. O que Jesus quer dizer com isso? Ele é uma pessoa plena, ele é uma pessoa inteira. Ele apenas tem uma deficiência, assim como nós também temos deficiências. E você, que convive com uma pessoa com deficiência, eu certa vez entendi muito bem quando uma pessoa que tem uma filha com deficiência, ela foi falar para uma outra mãe e esse exemplo dela foi fantástico e que eu quero compartilhar com cada uma de vocês. Ela então diz que na gravidez, fazendo fotos, se preparando para receber essa bênção do nascimento de uma criança, ela imaginava sempre assim como uma viagem até na Disney. E de repente, quando a criança dela nasceu com deficiência, ela diz que o voo dela, que ela imaginou que seria para a Disney, ficou em Porto de Galinhas, aqui no Brasil, que também é um paraíso maravilhoso. E que ela começou a entender que aquela criança com deficiência era uma pessoa inteira, era uma pessoa amada e que tinha muitas coisas para ensinar e que ela tinha grande alegria de acompanhar esta pessoa. Que assim nós também possamos olhar para todas as pessoas como imagem e como semelhança de Deus. Não ainda ficar com julgamentos para esta pessoa, mas ajudar que ela possa ser plena, como nosso Senhor diz que ela é. E aqui nós podemos também olhar para nós mesmos, como nós temos cuidado das nossas falas com as pessoas que convivem conosco. E Jesus toma uma atitude diferente. Jesus então cospe no chão, faz um pouco de lama com a saliva e passa nos olhos daquela pessoa. Ele não foi só visto, mas ele agora foi tocado por Jesus. E hoje na nossa sociedade, uma das coisas que eu mais sinto é que as pessoas não se tocam mais como deveriam. Quando a gente acompanha as crianças no jardim de infância, nós aqui no culto infantil, cada domingo, a gente vê, as crianças se dão a mão, se abraçam, elas até têm os seus atritos, mas logo depois voltam a fazer as pazes muito mais fácil, sem os ressentimentos, sem aqueles sentimentos negativos. E quando nós vamos, às vezes, ficando adultos, às vezes a gente esquece como que é importante esse cuidado, este amor. Eu quero dizer para você que muitas vezes a gente escreve, o almoço está pronto. Quem sabe você dá alguns passos a mais, coloca a mão no ombro, meu querido, minha amada, meu filho querido, minha filha amada, meu pai, minha mãe, vamos lá, o almoço está pronto, vamos nos tocar mais, vamos aproveitar as oportunidades porque o toque verdadeiro traz vida. E é isso que Jesus faz. Aquela pessoa que estava lá pedindo esmolas, que não era vista pelas pessoas, de repente ela até foi tocada e ali começa a cura. Mas Jesus não faz a cura num estalar de dedos, mas ele então diz, agora vá lá até o poço de Siloé e lá você lave o seu rosto. Deus conta conosco para que nós possamos transformar a nossa vontade, a nossa fé numa realidade. Ele também conta com a nossa ação. Não adianta nós só querermos ter as coisas ou sonharmos. Nós precisamos nos colocar a caminho todos os dias para fazermos aquilo que Deus nos deu os dons. Hoje a gente sempre gosta de acompanhar, muitas pessoas falam nos cultos dos nossos musicistas, hoje o Gabriel e a Vanessa. Então, todos os dias eles ensaiam. Todos os dias eles procuram exercitar o seu dom para que eles possam ir lapidando os dons que Deus deu para eles. E assim também Deus conta conosco para colocarmos-nos em movimento. E Ele coloca aquela pessoa que estava lá resignada, Ele coloca essa pessoa em movimento. E que nós possamos assim também nos colocar em movimento. Que
É nesta forma que a vida vai se transformando, vai mudando de fé em fé, de esperança em esperança, e não é fácil muitas vezes sair da inércia. Né? Diz a lei da física, depois que a coisa está parada, a gente precisa muito mais força para colocar as coisas em movimento. E assim também é na nossa vida. Continuar caminhando é aquilo que eu sempre gosto de dizer para os casais, né? Quem sabe andar de bicicleta, eu pergunto para os casais. Todos, maioria pelo menos, diz eu sei andar. Eu digo, e para que vocês andem, o que é mais importante? Normalmente as pessoas dizem o equilíbrio. Não, é o esforço de pedalar, de se manter em movimento. Jesus coloca este cego em movimento, ele lava o seu rosto e ele volta a ver. E que assim nós também possamos hoje, Deus também possa tirar as escamas dos nossos olhos, ali onde a gente não está vendo a vida, e a vida boa e abundante que Ele presenteou para nós. Muitas vezes nós focamos o nosso olhar apenas nas coisas que não são mais importantes, e que possamos nós agora ter esta compreensão, de olhar para as pessoas que estão perto de nós de um olhar diferente. E aqui eu deixo uma dica, muitas vezes isso é importante, quando a gente aprende a ter uma vida de oração. Faça isso nas suas refeições. Faça uma oração antes das refeições. E quando você levantar o olho, você vai olhar para aquela pessoa que está ali perto de você de uma outra forma. E se você está sozinho, você também vai se ver de uma forma diferente. Uma pessoa que é amada e cuidada pelo nosso Senhor. E é assim que a vida vai acontecendo. Quando nós caminhamos com Jesus, Ele vai transformando a vida. Jesus chamou Pedro. Chamou Pedro, um homem pescador, e ele disse, tu vais ser pescador de gente. Depois de 3 anos caminhando com Jesus, ele está lá no meio de Jerusalém, pregando a palavra de Deus e criando a igreja. Que nós possamos assim também deixar que essa convivência com Jesus vá transformando a nossa vida. Mas também pode ser o contrário. Judas caminhou com Jesus. É então até tão interessante como o Judas dá um beijo em Jesus para entregá-lo. Porque Jesus era tão parecido com todo mundo que ele não se destacava. Mas ali no beijo, o Judas então entrega. E que muitas vezes nós também, nós precisamos deixar que a fé em Jesus vá transformando em frutos, que nós possamos nos humanizando e levando esse amor que Jesus pregou para as pessoas que convivem conosco. Ali onde Jesus está, a estrutura vai mudando. E assim também com esse cego, ele volta a ver. E é muito interessante que ele não é recebido por todas as pessoas com alegria. Mas esse aí não era o cego? Esse não era aquele que estava lá pedindo esmola? Não, não pode ser, como que ele mudou? E às vezes é assim também na nossa vida. Às vezes as pessoas não conseguem entender quando a gente consegue caminhar além na nossa vida. Às vezes quando a gente está num momento de dificuldade, as pessoas até nos ajudam, estão do nosso lado, porque assim eles meio que curtem quando a gente está numa pior. Mas os amigos verdadeiros são aquelas pessoas que também curtem as nossas vitórias, os nossos êxitos, as coisas boas e bonitas, e como que nós vamos melhorando na vida, quando nós deixamos aquela nossa versão antiga para trás e nós somos pessoa nova. Quando as pessoas dizem para nós, você não era aquele fulano, que bom que elas nos veem assim, porque agora nós estamos num outro momento. Pois o andar com Jesus vai transformando a nossa vida, vai mudando a nossa essência. E muitas vezes as pessoas não conseguem nem nos reconhecer mais como que nós éramos. E Jesus diz, eu sou esta luz. Nesse texto aqui, Jesus hoje diz, eu sou a luz que ilumina o mundo. E que nós possamos assim também deixar que Jesus ilumine o nosso caminho para nós sermos a nossa melhor versão. E o que acontece com o cego? O cego vai até o templo e lá ele é expulso do templo, pois as pessoas não podiam mensurar de que ele estava curado. Em vez das pessoas se alegrarem, e qual foi a desculpa?
Foi num sábado que ele foi curado. Aquela estrutura arcaica de morte não conseguia se alegrar com a alegria daquela pessoa de ver a vida, de ser agora um cidadão pleno, de vida abundante. E quando ele sai de lá, Jesus o procura. E neste encontro ele começa a mudar a vida dele. Ele começa a primeira vez que perguntam para ele. Eu até dou um tema de casa aí para vocês, leiam todo o capítulo 9 de João. Então, no versículo 11, quando pergunta a primeira vez, quem te curou? Ele diz, um homem chamado Jesus. No versículo 17, eles perguntam, quem te curou? É um profeta. Depois perguntam, quem te curou? É o Filho do Homem. E na quarta vez, diante de Jesus, ele então diz, tu és o Senhor. Que assim nós também possamos, na nossa caminhada de fé, deixar que Jesus seja o nosso Senhor e que nós possamos viver aquilo que nos diz Gálatas, já não sou eu quem vive, mas Ele vive em mim. E quando nós deixamos que Jesus viva em nós, nós somos a nossa melhor versão e ela vai ser lapidando dia a dia no nosso viver. E uma das coisas que sempre causa um grande problema, que muitas vezes as pessoas vão vender um monte de coisa para vocês dizendo isso está ungido por Deus. É que muitas vezes a gente acha que aquela saliva e aquela terra misturada, aquela lama que curou. Não, quem curou foi o poder de Deus, através da fé daquele homem. E assim também, que nós possamos deixar que Deus vá nos curando. E para isso nós precisamos caminhar com Ele e nos deixar orientar pelos melhores caminhos. Que assim possamos nós cuidar cada vez mais uns dos outros, possamos fazer igual Jesus, não deixar que ninguém fique do nosso lado. E encerro. Como você tem olhado para as pessoas que convivem contigo? As pessoas às vezes estão ali anônimas, às vezes as pessoas estão ali sofrendo, estão se sentindo vazias, precisando do teu olhar, da tua palavra. Quantas pessoas você já ajudou com um bom olhar? Mas também o contrário, quantas pessoas já te olharam numa situação difícil e disseram, meu amigo, vamos caminhar por aqui. E você conseguiu caminhar um novo caminho. É também um momento de agradecer pelas aquelas pessoas que nos ajudaram a caminhar adiante. Que assim as nossas orações sejam também, que possamos nós deixar que o Senhor caminhe conosco e que assim a nossa vida possa ir sendo restaurada, curada, que possamos nós ter a certeza de que o Senhor nos busca e quando nós nos deixamos encontrar, Ele transforma não só a nossa vida, mas todo o nosso entorno. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. E assim, nós queremos cantar uma música que traz esta mensagem. Abre os nossos olhos. Abre nossos olhos para ver o irmão. Dá, Senhor, ouvidos que dão atenção, mãos que aprenderam dores a aliviar, pés que não hesitam na hora de ajudar, corações que sabem repartir a dor, partilhar prazeres, propagar louvor, lábios que contentes abrem-se a cantar, convidando todos para se alegrar pelos dons que deste
Assim como tu estás, te convido para um momento de oração. Senhor nosso Deus, te agradecemos por estar em nosso meio em mais um momento de culto. Te rendemos graças pelo teu amor e por mais uma vez proclamar a tua palavra aos nossos ouvidos e corações. Queremos interceder, Senhor, pelo nosso mundo e por seus governantes. Um mundo que sofre com crises econômicas, guerras, falta de paz e amor entre as nações. Que a tua bondosa mão possa conduzir cada um desses governantes. Intercedemos por nosso país, que mesmo com tantas riquezas, as pessoas sofrem com a fome, a falta de emprego e a moradia digna. Coloca a tua mão sobre a nossa nação e orienta para que pensemos mais no todo e não apenas em nós mesmos. Intercedemos, Pai amado, pela nossa igreja, para que tu possas nos conduzir pelo caminho onde mais pessoas venham a te conhecer. Assim te pedimos, Senhor, usa-nos. Colocamos sob os teus cuidados as pessoas que se encontram doentes, acamadas, hospitalizadas e enlutadas. Nós sabemos, Deus, que tu és amparo e fortaleza para cada uma dessas pessoas e famílias. Te pedimos que a tua bondosa mão seja protetora e que o teu abraço os conforte, console e fortaleça. Tudo mais, Senhor, entregamos aos teus cuidados, quando juntos oramos como teu Filho amado nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Por quem Deus é, por todo o seu cuidado e por tudo que Ele faz por nós, o louvamos cantando Te Agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Te agradeço, te agradeço. Ao final dessa celebração, não podemos sair sem a bênção que vem do nosso Deus. Que o caminho seja brando a teus pés e o vento sopre leve em teus ombros. Que o sol brilhe cálido e fraterno sobre a tua face e que as chuvas caiam serenas em teus campos. E até que voltemos a nos encontrar, que Deus te guarde no calor do seu abraço. Que assim nos abençoe o Trino Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e servi a Deus e ao próximo com muita alegria. Um abençoado dia e semana a todos nós. Ainda queremos ouvir o pós-lúdio, que a luz de Cristo brilhe. Que a luz de Cristo brilhe